Nosso podcast é super especial hoje, porque a gente vai falar de amor, do amor que passa de pai para filho. E essa paixão que vai passando por gerações e gerações. Hoje estou aqui com o seu José Augusto Lima Neto, pai de Jonas Moura, fundador da NX Boats, para comemorar esse mês do Dia dos Pais, que é tão importante. Então, seja bem-vindo, José Augusto, é um prazer tê-lo aqui conosco. E como que começou essa relação? Fala um pouquinho, se apresente um pouco para nós, né? E conte um pouquinho dessa relação que você tem com o mundo náutico. Bem, desde primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui com você e o pessoal da Náutica, principalmente, que sempre estão conjunto com a gente. E realmente é um grande prazer estar participando. O mundo, e respondendo a sua pergunta inicial, que me traz realmente muito boas recordações, o primeiro momento assim com a Náutica foi quando eu comprei uma casa de praia. E a gente, normalmente eu levava meus filhos eu tinha um condomínio rural, vamos dizer assim, e as férias deles, eles sempre passavam lá, sempre brincavam, aquela coisa toda. Mas na pré-adolescência, eles começaram a querer, a não querer mais estar ali naquele local, e eu percebi, não, estão crescendo, eu tenho que mudar de ambiente, tenho que coisas novas. E eram já 3 filhos, e na idade de movimento, então eu decidi realmente comprar uma casa de praia e fazer novas experiências. Né? Então foi aí quando eu comecei realmente a introduzi-los no mundo náutico. Ah, interessante. E os 3 filhos acompanharam essa paixão pelo mundo náutico. Exatamente, porque comecei inicialmente com principiantes também que não tinha tido na época embarcação nenhuma ainda, nem nada. Então eu comecei com a jangada, né, uma Super Six na época, me lembro até o nome dela hoje. Mas até era o caseiro, que era um nativo da região, então ele que conhecia realmente o mar todo, e a gente andava em mar. E agora eu escolhi realmente essa praia porque ela era muito calma, quando ela secava fazia muitos bancos de areia. Sim. E eu fui aprendendo, eu e os meninos também, ó, vai vendo aí, vai aprendendo, porque futuramente vocês já vão dirigir. Né? Já vão se ficando. Então a gente ficou realmente começando a explorar, né, as belezas naturais da região e fazendo as nossas aventuras no começo com essa jangada. Após isso, aí eu comecei também, ele já crescendo, e buscando também mais segurança, a família aumentando, porque ele tinha os amigos, chamava os amigos, né? E passava o final de semana e era turma de Jonas, turma de Augusto, João Vitor, que é o meu caçula, ainda era menor, não tinha turma ainda. Mas os dois, tanto é que eu e minha esposa, Elizabeth, tínhamos que ir em 2 carros. Eu ia, porque ia lotação máxima no meu carro com os amigos. Os amigos. E Beto também, a mesma coisa. E era uma festa. E a partir daí, pronto, aí eles comecei a ensinar a eles toda a navegabilidade, toda a condição. Eu e principalmente o caseiro que conhecia. Então, desde cedo eles já convivem com a experiência náutica. Com a experiência náutica, tanto de embarcação, né, como também de um caiaque, de um esquife sendo puxado, uma boia, né, toda a diversão náutica que eu podia proporcionar naquele momento e para a idade que eles tinham, a gente fazia. Então essa paixão já veio desde pequeno, já o senhor passa... Praticamente o mais novo, sim, desde mais cedo, né? E os outros a partir da pré-adolescência em diante. Ah, interessante, olha, por isso esse amor todo, né? E como foi ver, né, o seu filho Jonas idealizar o estaleiro NX Boats? Como é isso para o senhor? Tudo é uma construção, não é? Meu filho Jonas,
a formação acadêmica dele é Direito, ele se especializou na área tributária. Então ele já tinha, eu sempre digo, a coisa mais difícil de você fazer é você vender serviços, vender conhecimento. Porque produto a pessoa compra, necessidade vai e compra. Agora conhecimento você precisa ter realmente teses ou sucessos garantidos para realizar. Então ele já tinha a veia comercial pelo direito. E ele montou, juntamente com outros sócios, do direito também, uma empresa comercial para distribuir e importar, na época, jet ski New Comex, né? E a New Comex, jet ski, na época, e após o sucesso da náutica com jet ski, os pontos que eles fizeram pelo Brasil inteiro, aí pegaram 3 estaleiros para poder fazer a comercialização também. E aí vem justamente isso, nada nasce pronto, tudo vem um crescimento, né, de conhecimento, de experiências. E esses estaleiros que eles revendiam, gerou muita experiência, no caso para Jonas, no tocante a visitá-los e ver como se fabricava o barco, fazer amizades dentro do círculo, porque o problema de venda não era problema. Venda sempre foi o ponto forte, até hoje é na NX. Sim. O grande problema é você fabricar o barco com qualidade e com principalmente o que ele queria. É um desafio, né? Na cabeça dele, o que é que ele como usuário, né, que desde de adolescente já sabia o que era um barco. Então, ele tinha já os critérios dele, as exigências dele. E via nesses três estaleiros as falhas e procurava atualizá-los. Mas a dificuldade maior era justamente o pós-venda. E a partir do momento que esses estaleiros começaram a falhar na pós-venda, isso foi, eu acho, dando uma irritação nele, em que, poxa, eu vendo às vezes até para uma pessoa, para um amigo, para um conhecido, a responsabilidade é minha. Eu estou aqui nessa região representando e comercializando esses produtos. Então, e não estou tendo apoio. Então foi uma coisa, eu acho, até natural da cabeça dele em começar a pensar em fabricar. Não é? Lógico que sempre a interrogação, poxa, eu nunca fabriquei, né? Mas eu tenho experiência, uma boa experiência já, e ele tinha já praticamente, eu acho que foi amadurecendo essa ideia e contactando já dentro dessa ideia as pessoas que ele podiam agregar junto a ele para fazer essa coisa acontecer. E foi o que ele fez, na realidade. Chegou até um determinado momento que ele realmente decidiu e não só, vamos dizer, idealizou, né? Realizou. Isso é interessante. E esse desafio eu acho que está na veia da família Lima, né? Porque vocês estão sempre buscando novos desafios. Eu vejo aqui pelo estaleiro, né? Está sempre buscando parcerias também de sucesso, como a Pininfarina, que foi a primeira lancha das Américas a ser construída totalmente pela Pininfarina. Exato. Foi da NX. Então, acho que vocês gostam de um bom desafio. Mas dentro dessa paixão que a gente percebe que já vem da adolescência, qual é a lição maior que você passou para o seu filho, para ele conseguir ir para frente, ter esse sonho realizado de construir o estaleiro? Como eu te disse, as experiências que foram acumuladas, não só dele, mas até dos outros também, eu acho importante eles terem a gente sempre estimular as iniciativas próprias, né? E você está ali como uma reserva de conhecimento, de apoio, de tudo que você puder colocar como reserva para deixar ali. Se precisar, é feito um jogador de reserva de um time de futebol. Precisando, a gente está aqui, né? E deixar acontecer, né? Então foi mais ou menos que ele idealizou, fez o plano de negócios,
todo bem estruturado dentro da cabeça dele. E eu acho que todo plano de negócio, e pela experiência já, tanto comercial como acumulada da profissão anterior dele e tudo, ele gerou esse plano de negócio de uma maneira muito enxuta, por isso um barco só, tinha que ser o melhor possível, tinha que vir com a inovação, que foi a lateral, né? E ali mesmo ele criou os 4 pilares, que seria da NX, e ao mesmo tempo também um produto que, como a gente sempre falou, o pensamento e a produção pode ser até regional, como a gente tem aqui a nossa fábrica aqui em Pernambuco, Brasil. Mas o produto é global. Então é um produto do mundo. Então, por isso os 4 pilares de inovação, design, acabamento e navegabilidade preenchem esses requisitos para o mundo inteiro. Então é uma linguagem única dentro da NX a gente poder colocar no nosso quadro, na nossa produção, esses pilares, fiscalizar muito bem, porque nenhum barco sai daqui sem uma fiscalização, sem um playlist muito bem feito. Pela qualidade. Exato, né? Porque a gente sempre, como usuário, quando a gente chega no final de semana e a gente quer usar o nosso barco, ou qualquer momento que a gente quer usar o nosso barco, a gente quer que ele esteja perfeito, né? Que ele ligue ali e funcione e proporcione a expectativa, o relax emocional, tudo que a gente deseja que aconteça. Então não pode ter problema, a gente não vê de problema, a gente vê uma solução de entretenimento, de alegria, de felicidade. Então a fabricação ela é feita para isso. E é o que a gente vem fazendo nesses 10 anos. E como é que foi equilibrar essa sua relação de pai e filho, né, com o Jonas, sendo que o senhor é um apaixonado pelo mundo náutico, né? E vendo seu filho montando o estaleiro, que é uma coisa que você ama também. Como foi equilibrar essa relação de ver o filho, mas também um empresário? Na realidade já não foi uma surpresa ele querer abrir o estaleiro, porque, como eu te falei, ele já vinha isso sendo uma construção, porque ele já estava no mundo náutico, agora estava comercializando, não estava fabricando. Então, um passo, às vezes, da comercialização para a fabricação é você realmente confiar em que você quer fazer uma coisa melhor, que você pode desenvolver um produto melhor, agregar aos produtos que você tem no mercado uma inovação, e foi o que ele fez, né? Ele, com a experiência já de usuário náutico e a experiência já de conhecer os estaleiros do Brasil inteiro e do mundo também, porque toda vez que a gente viajava ou qualquer oportunidade que a gente estaria em outro local, tanto no Brasil como fora, sempre a gente alugava um barco e saía para andar, ou passear, ou para fazer qualquer coisa. Então a náutica sempre esteve presente, né, no nosso entretenimento. Né? E te respondendo mais concretamente, então eu acho que foi uma coisa, um processo natural. Sim. E não foi difícil equilibrar essa relação, porque eu confesso até, a dificuldade maior foi quando ele se formou em Direito. Aliás, nem se formou, como ele estava ainda como estagiário, ainda querendo um estágio. A minha área é comercial, dos meus pais, etc., os amigos, a maioria, não tinha nenhum advogado próximo. Só o da empresa, mas não era o escritório que eu queria colocar ele na realidade. E sempre então eu sempre fico até muito preocupado com os jovens que não começam a estagiar muito cedo, porque o mercado ele é muito fechado para os jovens. É verdade. E se você não, logo no começo, você não tenta uma colocação, após fica muito mais difícil. Porque você tem que gerar um network logo no começo para até conhecer realmente se você vai gostar ou não do que você está fazendo. E
procurar desenvolver, gostando, procurar desenvolver com oportunidades maiores e melhores, né? Então, a partir do momento que eu rompi essa dificuldade, e depois foi natural, e ele cresceu muito com o direito, foi uma profissão que ele amava também. Agora, sempre os meus filhos, eles têm um DNA, já vem com um chipzinho também, de empreendedores, é verdade. de procurar a veia comercial e a veia de decidir, gostar de decidir, né? Gostar de decidir. E eu acho que o direito chegou para ele num momento que ele dependia dos outros, ou seja, eu dependo do juiz decidir, eu dependo do desembargador decidir, etc. Então, chega num momento e essas decisões às vezes demoram. A área dele era tributária, então demorava às vezes 15 anos para sair uma decisão, né? Porque várias instâncias, etc. Então, eu acho que chegou um momento para ele que ele, não, eu vou procurar também esse caminho de a decisão ser só minha, vamos dizer assim. E fez o plano de negócio dele, como eu falei, e já pautado numa experiência, porque às vezes o pessoal chega, mas como o estaleiro está numa situação de mercado, principalmente tão boa em relação a estaleiros mais antigos, né, que parece que ele só foi uma pessoa que aportou um capital, um investimento, né, e deu certo. Não, existe uma história, sempre existe uma história. Né? E o bom é que quando a gente pode até contar, porque vê que ele tem uma aparência feito eu, uma aparência meio jovem, um ar de felicidade, porque realmente uma das coisas que eu também coloquei para todos os meus filhos e colocando para os meus netos, a gente tem que amar a vida, e agradecer e ter gratidão por ela, agradecer a Deus todo dia, porque a gente amanhece bem, não é? Todo saudável, todo tranquilo, com disposição para trabalhar, para fazer as coisas, para realizar, isso a gente tem que agradecer, não é? E eu consegui o exemplo que eu dou em casa, que até hoje eu e a minha esposa, a gente acorda cedo, a gente malha, a gente, ou seja, cuida da saúde, a gente tem prazer em vir trabalhar, né, dar esse exemplo até hoje, né, de estar junto, de estar produzindo, né, e exemplos nascem também em casa. Com certeza, né? A gente passa muito do que a gente faz para os nossos filhos. Não é só falar, é o fazer, né? E eles estão sempre olhando as nossas ações. E você também, José Augusto, passou esse amor, né, pela náutica e por estar com a família para eles, e é perceptível isso, porque vocês estão sempre também navegando em família. E agora, conta um pouquinho pra gente qual é a sua NX preferida, porque eu fiquei curiosa com isso. É uma história que às vezes até pouca gente sabe, mas dentro ficou marcado para mim, porque antes até da integração só da NX, a New Comex realizava uma feira que é a Recife Boat Show. Sim. E nessa feira se colocava os produtos do que a New Comex tinha na época, os estaleiros, os produtos todos, e a NX estava nascendo. Então se colocou também a primeira NX para a exposição para o mercado náutico local. E eu recebi uma pessoa, mais ou menos uns 50 e poucos anos, e ele entrou no barco. Quando ele entrou, eu entrei, me apresentei e fui mostrar o barco para ele. E quando eu mostrei a inovação da lateral, né, o barco é meu. Aí eu, ótimo. A gente está aqui para isso, né? Para vender o barco, e estamos à sua disposição. Mas só por curiosidade, que eu gosto de conversar também, mas por que assim, a sua decisão até tão rápida? Porque eu nem mostrei o barco todo. Aí ele disse, não, por essa passagem lateral. Eu sempre gosto de estar na proa. E os barcos meus antigos, eu sempre tinha dificuldade de ir para a proa. Às vezes eu caía, me acidentava, escadas, né? Exatamente, porque os barcos... hoje virou a NX, até virou uma tendência, até
tanto no Brasil como fora também, da passagem lateral. Mas antes não existia. Então, eu era por dentro, ou pelo meio, tudo, exatamente. Isso gerava realmente, você precisava ter equilíbrio, ou seja, a mobilidade, principalmente para pessoas mais velhas, ou então para as gordas, ou para qualquer pessoa com alguma dificuldade de mobilidade, era mais difícil. Né? O desequilíbrio, às vezes até das ondas, ou qualquer situação. Para criança também. Também, segurança. Foi ótimo, porque ele foi uma das primeiras pessoas a perceber a lateral e comprar pelo carro da inovação. Né? E eu fiquei muito feliz com esse modelo que foi a NX A27, que foi o primeiro que eu vendi. Então, aquilo gerou uma afetividade para mim grande, né? Sim. E principalmente porque ele percebeu isso, a diferença. Isso é importante. E, realmente, a passagem lateral aqui no Brasil foi uma criação da NX Boats, hoje é copiada, mas todos os barcos têm essa facilidade de chegar à proa pela passagem lateral, e é uma conquista. E também ter o cockpit sem aqueles vários degraus, né? Sai da polpa pelo cockpit, vai para a proa, enfim, traz uma mobilidade melhor, né, para quem é usuário. Isso é importante, por isso que é importante usar o barco, não é São José Augusto. Vocês usando o barco sabem o que é necessário. E qual foi um momento, outro momento memorável junto com a NX? Porque esse foi um, agora conta outro aí pra gente. O outro memorável foi quando a gente começou a participar das feiras, principalmente o São Paulo Boat Show, que é a maior do Brasil. A gente começou com um stand pequeno, com uma movimentação pequena, e foi passado os anos, a coisa, um barco só, depois 2, depois 3, a família vai aumentando os modelos. E nos últimos, após pandemia, quando começou a liberar praticamente a feira como completa, então quando eu cheguei no stand, eu vi ele gigante, primeiro que nunca mais tinha tido feira, e teve, e São Paulo sempre a gente aguarda com muita ansiedade a feira de São Paulo, porque realmente todo mundo faz os melhores negócios de volume, de quantidade, em São Paulo. É em São Paulo. E resultado, quando eu chego e olho o stand, eu me assustei, porque Jonas tinha sido muito ousado, pegou uma área muito grande, uma metragem se multiplicou muito, e dentro dessa metragem, não só pelo tamanho, pela disposição, pela beleza do stand, mas a gente começou a receber os clientes do Brasil inteiro, pessoas interessadas do Brasil inteiro. Aí chegava, me apresentava, isso aqui é do Amazonas, de Manaus, esse aqui é de Cuiabá, esse aqui é de Minas, esse aqui é de... Aí a gente percebeu como estava espalhada. Caiu a ficha que Caiu a ficha, exatamente. Porque às vezes a gente não estava nem naquela região, não tinha nenhuma representação ainda. Mas o bom de feira é isso, porque às vezes a pessoa vem, né, ele compra ali e leva para onde ele quer. Sim. Não é? Tem gente que compra, por exemplo, mesmo em São Paulo, e tem casa em Maceió, ou casa no Rio, em Angra, por exemplo, aí leva, deixa o barco na marina que ele quer lá. Então, necessariamente não precisa ser o cara, um morador daquela cidade. Né? Então, isso foi muito, muito, muito gratificante e ao mesmo tempo também muito aumentou a responsabilidade, porque quanto mais produtos, né, mais clientes a ser mais críticos, a serem mais exigentes, né? E a gente tem que realmente, porque uma das coisas sempre que a gente prezou muito, por isso que a NX praticamente ela tem a rede as revendas no Brasil inteiro. Às vezes chegam até amigos meus em São Paulo, dizem, eu quero comprar direto, eu conheço você, eu quero comprar direto no estaleiro, qualquer coisa. Aí eu disse, não, você tem uma revenda aqui em São Paulo, você vai comprar aqui.
eu vou pedir para ele fazer o melhor preço possível, porque você vai precisar dele para o pós-venda. As manutenções são feitas por ele, as peças que você precisar, ele é que vai pedir para você, solicitar. Então não fuja disso, porque a compra é fácil, que você tem dinheiro e está comprando. Agora depois a manutenção dela, se você não tiver uma manutenção boa, ela pode te dar problema, naquele dia que você queira andar, ela não vai andar. Então, então é muito importante, realmente, a gente sempre pensou no cliente, né? Por isso as revendas, porque um dos grandes problemas da Náutica não ter crescido mais no Brasil, porque a cabeça dos estaleiros existentes, no passado principalmente, não queriam revendas. Eles queriam ficar com a margem toda para eles, não queriam realmente distribuir isso, e ninguém pode estar em todo local, principalmente num país continental feito o nosso, trabalhando naquela região. Então é muito bonito, por exemplo, a gente foi a gente foi para Cuiabá e entregar o 100º barco lá, uma festa que a nossa revenda fez lá, e uma represa, não é mar, não é uma represa, a represa de Furnas, né? E uma quantidade enorme já de barcos, né? E como é que a gente pensar? Pô, aqui em Pernambuco, Recife, com 100 barcos em Cuiabá. Se não fosse o trabalho da revenda, né? Lógico, começou o cara, provavelmente o primeiro foi numa feira e comprou qualquer coisa assim, mas depois precisa, onde é que eu compro? Aí sai. Foi disseminando. Vai disseminando, né? Então, hoje, realmente, todas as regiões do Brasil são atendidas e, então, isso aqui é gratificante, porque eu sei o que é difícil você conquistar mercado, né? Como é difícil você fazer uma marca, né? E a partir do momento também, essa marca só vem crescendo. Isso é que é o legal da coisa, porque numa entrevista que eu vi recente, eu não fui para a feira agora de Itajaí, mas eu vi Jonas dando uma reportagem lá e resultado. O entrevistador simplesmente perguntou: como é que o estaleiro tão jovem feito você está voando no Brasil? Ou seja, está tendo uma aceitação tão grande no Brasil? Porque ele estava mais ou menos assim surpreso pelo só 10 anos você está com esse sucesso todo. Por isso que eu contei a história toda, porque não são 10 anos só, né? A trajetória de Jonas, se somar desde o começo da atividade profissional dele, porque uma empresa não é só feita de uma atividade, de produto, ela engloba finanças, direito, engenharia, uma série de coisas. E o dono, queira ou não queira, porque eu também sou dono do meu negócio, a gente tem que saber de tudo, um pouco, né? A gente tem que ser teoricamente generalista, mas com um determinado grau de profundidade, para você, se acontecer qualquer coisa, você tem que ter a solução. Então, é super importante você não pensar só que são 10 anos, por que 10 anos só isso? Não, a trajetória dele, no mínimo, somado, é mais de 15 anos para ter tudo isso. Sim, então, o que lhe surpreende, né, é realmente esse crescimento que o senhor viu depois do Boat Show da pandemia e que viu, nossa, cresceu de verdade, né? Que foi caindo as fichas, somos grandes. Verdade, né? Porque na pandemia a gente ficou muito afastado também, né? Devido às consequências, mas então quando a gente pôde voltar realmente a ter o contato com o mundo náutico, a nossa clientela também, é que a gente verificou aquele que tinha um barco menor, querendo ir lá na feira comprar um barco maior, ou vice-versa, né? Porque às vezes muda a conduta de como você vai navegar, né? E com quem você vai navegar, né? Então hoje, por exemplo, a gente navega com a 50, por isso que eu disse, a afetividade maior foi com a NX27, que foi onde, vamos dizer assim, foi o produto ou o modelo mais trabalhado. Sim. Né? Então a gente navegou muito com ela.
Hoje é 50, por quê? Porque a família toda anda. Todos estão grandes, então tem que ser o barco maior possível, porque às vezes tem que dividir com outro até. E é uma conquista ter umas 50 pés no estaleiro, não é verdade? Exatamente, verdade. Porque não é fácil. E falando nisso, hoje chegou, né, a primeira 50 pés nos Estados Unidos. A gente está gravando esse podcast, eu vou deixar registrado em julho, para ser vinculado agora no mês dos pais, que você está assistindo, mas a primeira 50 pés chegou lá. Exatamente, eu tive o privilégio de estar lá nessa feira, que foi em Miami, e ele comprou com a família, ele foi com a família. Eles estiveram aqui no Brasil. E depois vieram para cá, né? Você conheceu aqui, eu acho. Isso, né? Conheci. Eu conheci ele lá com a família, ele levou a família. Mas ele já tinha, inclusive, uma NX 34, se eu não me engano. Sim. Não é? Ele fez Aí ele gostou tanto e tudo que ele quis aumentar e passar já para 50. Né? Isso é uma satisfação para a gente, porque ele é um médico conceituado lá e criterioso também. Então a escolha entre tantos que estavam lá, que é a maior feira do mundo, né? O de Miami. Então foi uma conquista importante para a gente. É uma felicidade, né? Sim. Ó, o brilhinho no olhar, o brilhinho no olhar, isso é importante. Ter o brilho no olhar do que se faz, né? Uhum. E fala pra gente um pouquinho, que conselho você daria para o Jonas diferente? Algo que você tinha falado e talvez voltasse atrás hoje, ou não tem? Não, eu teria talvez, mas não fiz, porque eu sou da teoria que a pessoa ela só aprende errando. Então, se teve alguma coisa que eu achei até que poderia ser feito diferente, eu nem coloquei, porque é uma técnica até administrativa que eu faço, até da minha empresa, porque eu acho que aqueles que mais erram é o que mais aprendem, é o que mais tem sucesso. Porque se você não faz nada, você fica na sua zona de conforto, então você também nunca vai errar, mas também você nunca vai avançar. E nunca vai fazer nada diferente. Exato, né? Então, para você buscar inovação, você não sabe se vai dar certo, se vai ou não, né? Então, isso sempre é um risco, né? Então, e eu sei, pelas características até dos meus filhos, que eles são muito criteriosos, e Jonas, principalmente, ele pensa muito, né? Ele sabe medir muito os riscos de tudo. Então, desde pequeno, até numa brincadeira, se ele ia se machucar, ele viu o risco e não brincava. Então, então eu fico muito tranquilo quanto a essa situação. E se teve algum momento, alguma coisa, eu realmente até nem percebi, porque, não, se errar, aprende, passou e está dando tudo certo. E eu confio no meu filho. Pronto. Ótimo, ótimo. E que conselho você daria para os pais? Para os pais, uma coisa que eu sempre adoto, e até falo com quem me pergunta, e eu posso até transmitir, porque um filho é uma construção. Então, você nunca, só porque você gerou, só porque ele nasceu e está ali, você pode abandoná-lo. Abandonar no seguinte sentido, não é o caso só de você estar presente, até longe você pode estar presente. Eu perdi meu pai, mas sempre ele está comigo, então e muita gente diz que ele não foi um pai bom, mas na realidade para mim ele foi. O que ele me deixou de ensinamento valeu para mim. Então, é você também olhar a coisa positiva. Mas o conselho que se eu puder dar para eles é que apoiem sempre os sonhos, os desejos dos filhos, não sendo utopias. As utopias você pode, pela sua experiência, pela sua vivência, você pode, conversando, se elimina. Por exemplo, eu não deixaria meus filhos fazer um curso que eu acho que ele não manteria o padrão que eu dei para eles. Isso é uma questão minha e até da mãe também. Então, o que foi que a gente fez? Fomos monitorando
o que ele tinha aptidão ou não. Se fosse uma vocação natural, tudo bem. Quando é vocação natural, você não pode impedir. O nome já está dizendo, é tão natural que isso aqui transborda, então você não pode fazer nada. Já sabe que aquilo ali é o... Mas os meus nem davam nem para a área de saúde, porque não se identificavam, nem para a área de engenharia. São 3 advogados, né? Então, eu procurei induzi-los e sugeri-los no caso do direito, porque o direito é um curso para a vida, um dos cursos mais fáceis de você terminar, porque todo aluno hoje, principalmente no Brasil, não gosta de matemática, nem física, nem química, nem biologia. E o direito não tem isso. É verdade, vai ter que gostar de ler. Porque até como eu te disse, meus amigos, rapaz, meu filho não gosta de estudar, isso, aquilo, o que é que eu faço? Rapaz, bota ele para fazer direito. Porque pelo menos é um curso bom, onde abre um leque de possibilidades. No Brasil, principalmente um país que é todo burocrático, então tem que ter sempre uma pessoa ligada ao mundo do direito. E é um curso que não tem essas matérias que eu falei agora. Né? Então, ler é mais fácil você até no dia a dia, porque você tem que ler no dia a dia. Então você vai quando você entra até no meio acadêmico, aí você vai até por indução, você vai copiando e você vai fazendo e termina, a maioria termina concluindo o curso, que eu acho que é importante. Porque realmente você tem que ter a formação acadêmica. A formação acadêmica te dá um network, porque a gente não falou ainda do network, tá? O que é o network dentro da família, da nossa família? A empresa é praticamente familiar e todos trabalham. Até o meu neto de 7, 8 anos já diz quando é que teu pai, para um filho de um amigo dele, quando é que teu pai vai comprar um NX? Para a gente andar junto. Olha só. Entendeu? Já a perspicácia. Por quê? Porque ele ouve, ele está junto com a gente sempre. E estão ouvindo, estamos tentando vender essa, tentando fazer essa, a coisa está encaminhando, recebemos uma proposta, etc. Que eles sempre estão com a gente também, desde cedo. E isso vai criando até aquele lado positivo da coisa, de um ambiente sempre saudável, um ambiente de alegria, porque quando a gente consegue vender uma embarcação, a gente fica muito feliz, não pelo lado monetário, mas que a gente sabe que mais uma família vai poder estar junta, mais uma família vai poder desfrutar da nossa realização. E quando não é família, vamos dizer, pode ser até uma pessoa só individual, ou um homem ou uma mulher, ele vai buscar o relaxo emocional dele, porque o mundo está precisando também de escapes. Né? É verdade, e o mundo náutico é isso. E o mundo náutico é você, dependendo de onde você estiver navegando, do lado que você escolher, você vai aproveitar as belezas naturais, você vai aproveitar a gastronomia náutica que nos locais, né? Com os pias, você para e você aproveita muito a gastronomia. Você vai ter uma série de saindo daquele seu dia a dia. Sim. Não é? Mudando aquela coisa, dando um mergulho no mar, ou no rio, ou na lagoa, onde você quiser. Mas levando o sol. Gente, seu José Augusto, o senhor é tão apaixonado pela náutica que o senhor já está vendendo um barco aqui no mundo náutico. É muito importante. Mas vamos lá, vamos voltar. Mas para encerrar a questão, e o conselho para os pais? O conselho para os pais é que observem, mesmo até de longe, seus filhos e procurem ajudá-los. Não deixem eles só decidindo tudo, porque hoje, principalmente, por causa do celular, das redes sociais, etc., há muitas informações que não são boas para a família, para a educação. E às vezes o teu filho está seguindo uma influência daquele, uma coisa que não vai ser boa para o futuro dele. Então, observem. Agora, conversem, mostrem o caminho, ajudem. Sente para brincar no quebra-cabeça construtivo,
Por exemplo, pega um mapa do Brasil, que hoje eu estou notando que você pega as crianças, qual é a capital, onde é que fica até um estado e a capital, ninguém sabe. Muita coisa básica que na época era tranquilo, hoje não sabe. Então compra até um quebra-cabeça do Brasil, vai brincar com ele, compra um do esqueleto humano, vai brincar quando ele é pequeno. E isso vai começando a criar laços, e esses laços vão se multiplicando. Futuramente com outras brincadeiras que ele até vai te chamar para brincar, vai te chamar para um conselho, né? Com certeza. Resumidamente, fique junto, cuide. Próximo, filho. Exatamente. Né? Ótimo conselho também e concordo. E como que o senhor vê a NX no mercado náutico? A NX no mercado náutico, ela vem contribuindo muito para o soerguimento e, ao mesmo tempo, a credibilidade. Por quê? Quando a gente teve aquela recessão, 2 anos seguidos do governo Dilma, o país passou por uma recessão realmente muito, muito difícil, muitos estaleiros ali se foram, praticamente. E até hoje, ainda alguns tentam se recuperar, depois ainda veio a pandemia para atrapalhar, e como a NX já tinha um plano de negócios, conhecendo o Brasil como ou seja, se você, outro dado que pouca gente sabe, praticamente há 5 anos, os sócios nunca tiraram um centavo da NX. Ou seja, tudo que foi gerado dela, sempre foi feito um reinvestimento. Então isso deu também uma credibilidade, porque a gente teve que recuperar, para você ver, no começo, até motor, por exemplo, que sempre foi que é sempre o mais caro, mais pesado e tudo, muitas não estavam nem vendendo para estaleiros, principalmente em regiões difíceis. Então, e hoje é outra coisa grata, que essa mesma empresa que chegou e no começo não podia dar um crédito maior porque não conhecia, e a gente se tornou o maior cliente Brasil dela. Né? Hoje ela dá crédito até a mais do que a gente precisa. Então você vê que outra satisfação também, porque você vai mostrando e os outros também vão reconhecendo todo o trabalho sério, né, que a gente vem fazendo, né? Um trabalho que principalmente uma coisa muito, muito gostosa que a gente acha é gerar emprego. E principalmente nos dias de pagamento a gente fica feliz porque a gente está pagando. Porque a gente sabe... verdade, ter o dinheiro para pagar. Exatamente, pagando, mas não é só porque tem o dinheiro para pagar. Porque isso aí, inclusive no plano de negócio, já era uma coisa que a gente tinha que ter caixa. Porque a gente vive num país de variáveis, algumas variáveis a gente controla, outras não. Com certeza. Então, dependendo de uma medida, a gente teve até um presidente que congelou o dinheiro de todo mundo, segurou o dinheiro de todo mundo. Então você não pode ficar realmente dependendo do mercado. Então sempre a NX é uma empresa que prezou em ter caixa para justamente cumprir todas as obrigações dela da melhor maneira possível, até antecipada se possível, para poder justamente gerar essa imagem para o futuro, porque sempre a gente pensa no futuro, né? Então, para você ir lá para fora também é a mesma coisa, ou seja, a gente está conquistando crédito também lá fora, credibilidade lá fora, né? Porque afinal de contas a gente é um estaleiro que vem num país que muita gente confundendo o Brasil com a Argentina, que a Argentina é muito mais famosa lá fora do que o Brasil. Correto. E resultado, e agora ganhando no futebol, né, maior ainda, e resultado. Então sempre uma conquista, né? Mas eu fugi um pouco da tua pergunta, qual foi a pergunta é como exatamente para eu fechar. Ver aí, como... Não fugiu, na realidade está respondendo, ver a NX na comunidade náutica, né? Sim, tá. Então, a credibilidade que deu de novo e tá puxando um exemplo, até para os outros também seguirem o mesmo raciocínio. Abrindo portas, inclusive, né? Abrindo portas também para esses... procurando mais de uma centena de fornecedores que a gente tem
como eu te falei, um dos pilares de inovação, de acabamento. Então, a gente tem que pedir para eles inovarem também, melhorarem sempre, que possível, a qualidade dos produtos que nos entregam, para a gente poder gerar também essa satisfação para a nossa clientela. Então, a NX puxa eles também nesse sentido, de eles sempre estarem melhorando. E a gente fica feliz porque alguns estão aumentando também seu quadro funcional, buscando parcerias até internacionais para poder nos atender. Então isso é gratificante, porque você está melhorando a qualidade. Está trazendo pessoas atrás, empresas atrás. E porque também a gente, de uma certa maneira, a gente não é uma empresa que a gente contrata só, vamos dizer assim, na região ou local. Não. Os profissionais, inclusive os primeiros, vieram todos de fora. Vieram de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, que a gente está recebendo recentemente agora mais um que está chegando. Ou seja, a gente sempre a gente procura os melhores, né? Porque Santa Catarina sempre tem uma tradição dos estaleiros maiores, sim, né? Ou seja, da náutica maior. Então, e toda essa náutica maior, é mais difícil fazer um barco maior, como a gente já conversou até sobre isso. Sim. E então esse pessoal tem experiência, então a gente procura trazer para cá. E lógico, trazendo um profissional desse, quem está ao lado vai aprender com ele. Também, então você vai melhorando a qualidade do teu pessoal e vai formando também. E outra coisa também, para colocar e dando parabéns à turma da NX também, é porque está se criando um instituto NX. Esse instituto é praticamente a formação de mão de obra. E é aquilo que eu disse, os sonhos de jovens ou de futuros que entrem na área, que queiram entrar na área náutica, vão se capacitando, vão estudando na realidade, porque a NX está aqui aberta sempre para novos talentos, novas pessoas que queiram dar a sua contribuição para a gente continuar a nossa luta. Com certeza. Então, o impacto na realidade é muito grande, principalmente regional, né? Onde você qualifica a mão de obra para a indústria, né? Para a indústria local. Isso é importante. E como que tu vê as futuras gerações da NX, os netos? Hoje estamos com 5 netos, né? Eu e Beto, nós estamos muito felizes em estar realmente participando desse convívio e até da educação desses nossos 5 netos. E a gente estima que a gente chegue no máximo até 7 netos, pelas possibilidades deles, em querer ou não. E já com certo, alguns já dão sinalizações, na realidade todos, porque o que é que acontece? Na pergunta anterior, eu acho que a percepção que Jonas teve, onde olhando para um lado, olhando para o outro, ver a família toda reunida, todo mundo se divertindo, todo mundo feliz, né? Isso gerou essa afetividade toda pela náutica. Porque queira ou não queira, a náutica é o quê? É um meio de transporte para você chegar de um ponto a outro. Ou então, ao mesmo tempo, se você não quer chegar de um ponto a outro, você pode aproveitar a natureza e ir navegando, relaxando e depois voltando para o seu ponto inicial. Sim. Não é? E quando isso é feito de uma maneira prazerosa, né, feliz, então essa afetividade fica e está na cabeça deles. Pelo menos eles estão crescendo com essa convicção. Né? E profissionalmente todos realmente vão ter que se empenhar bastante, porque a NX, a responsabilidade dela é muito grande perante a sua clientela e até o mundo náutico, que eles para entrar vão ter que ter capacidades, habilidades, para ocupar espaços aqui dentro. Com certeza. Então, já está quase garantido, né? As futuras gerações virem trabalhar por essa paixão, por esse laço que vocês têm, né? E eu queria só acrescentar que recentemente eu estava lendo até um artigo de um profissional americano, aí ele me dizendo que ele só trabalha com empresas familiares lá na área dele. E ele dizendo como é importante, e ele educa até quando tem um avô, um filho, um neto, em irem todos os 3, por exemplo, a uma reunião, né, de apresentação, ou com coquetel, qualquer coisa. Por quê? Porque mostra que aquela empresa, ela tem
a história com o avô, por exemplo, o presente com quem está dirigindo e o futuro já está ali com quem vai vir. Né? Então isso mostra a segurança, né? E é por isso que todas as feiras nós estamos presentes, né? Tanto eu como a família toda. Sim, é verdade. Porque isso dá uma confiança a quem está... Porque não é, às vezes, um investimento alto, né? Então eu quero conhecer, eu quero saber. Não é só investimento de dinheiro, é o sonho, né, de uma vida, né? Exatamente, às vezes realmente, as economias de uma vida toda, né? Que a pessoa acumulou, dependente, pode ser um barco pequeno, menor ou maior, mas é um sonho. É um sonho dela, né? Exatamente. E isso eu recebo até elogios realmente, às vezes, das partes das consultorias que prestam para a gente, na importância, né, dessa segurança. Né? É verdade. Só queria acrescentar isso também. Ótimo, perfeito. E agora, para encerrar, né, o nosso bate-papo, que foi muito construtivo, e você que está aí, curta, compartilhe, né, porque é uma história de amor e de empreendedorismo também, né? Essa veia empreendedora que vai passando em gerações é muito importante. E é bacana a gente conhecer essas histórias de família empreendedoras. Deixa para os pais, né, que estão nos vendo, ouvindo, uma mensagem do Dia dos Pais. O que você gostaria de coração de falar para esses pais? Que vocês estiver tão com pais, vou falar para os pais, que tiveram do nosso Deus esse privilégio de colocar um filho no mundo. Então, valorizem isso. Tenham gratidão e respeito a essa paternidade, porque tanta gente, às vezes, não dá valor, prefere estar com um amigo, prefere estar em outros locais, negligencia o seu filho. E não façam isso, porque a melhor coisa do mundo, amigos vão embora, principalmente se você está numa situação, às vezes, de dificuldade, de doença, aquilo outro, eles desaparecem. Mas sua família é tudo para você. Eles vão, como eu disse até, não sei se alguém percebeu, que às vezes eu falo rápido demais, meu pai se foi, mas os momentos que eu tive com ele estão comigo sempre, e ele está comigo sempre. Minha mãe também se foi, mas são coisas legais, porque te dão, pelo menos no mínimo, uma segurança de que eu tive uma família e tenho uma família. E não deixem seus filhos perderem isso, ou seja, embora até distante, mas hoje com as redes sociais e tudo, é tudo mais fácil, né? Porque a cultura americana, por exemplo, expulsa praticamente os filhos de 18 anos, mandam ele para o mundo se virar. Vão fazer sua vida. É verdade, não é verdade? É verdade. Aqui não. Na Itália é o contrário. Os jovens estão saindo 40 anos de idade. Eles são mais afetivos. Sim. Mas a mensagem é essa. Fique próximo, aproveite o máximo, porque a vida passa tão rápido. Eu nasci ontem e já estou triste, porque metade da minha vida já foi embora. Então, eu tenho até que aproveitar mais ainda. Mas essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Muito obrigada, foi um prazer tê-lo aqui. A mensagem é linda, fiquem próximos aos filhos e aproveite a vida, porque a vida passa muito rápido, né? Exato. Muito obrigada eu por agradeço. esse bate-papo, né? E espero tê-lo em breve contando outras histórias da família NX Boats. Muito obrigada. Obrigado, Deise. Obrigado, pessoal.